Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou o Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre a arte de produzir mel e como as abelhas são essenciais para o equilíbrio do nosso ecossistema. Para isso eu recebo Léo Cardoso, apicultor, empresário e fundador da Mel do Sol. Léo, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado, o prazer é todo meu. É uma grande oportunidade que a gente tem para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Léo, eu gosto de começar as conversas do nosso podcast conhecendo um pouquinho mais sobre os convidados. Então eu queria escutar um pouquinho qual que foi sua trajetória até aqui, quem que é o Léo? Bom, eu tenho 68 anos, meu pai, né, era militar, então eu tive a oportunidade de nascer numa cidade grande, que é o Rio de Janeiro, mas eu acabei morando muito tempo no interior do Brasil. Inclusive eu morei, e isso acho que foi muito importante na minha vida, morei 5 anos, em Mato Grosso do Sul, né, perto lá da região de Bonito, numa cidade chamada Nioaque. Então eu tive muito contato com a natureza, com o Pantanal, né, quando eu era criança, e aquilo marcou muito a minha vida, né, as minhas expectativas, né. Então quando eu mudei para o Rio de Janeiro, obviamente eu era pequeno, nunca tinha visto televisão na vida, aquilo teve um impacto muito bacana, mas eu não consegui esquecer aquela aquela vivência que eu tive no campo, né. Eu me formei em geologia, já até, né, puxando um pouco para essa área, né. O geólogo trabalha basicamente também com campo, mas a minha formação, a minha vivência ali com a minha família, por parte de mãe, era de imigrantes, né. Minha mãe era portuguesa. E aí, ter um negócio próprio, ainda que fosse pequeno, fazia parte do meu sonho. Então, nos anos 80 eu comecei uma apicultura, né. Eu durante 10 anos eu fui apicultor, eu aprendi bastante, né, viajei, né, pela América Latina, principalmente para Argentina e Uruguai, para aprender como é que eles trabalhavam lá, porque a Uruguai e a Argentina têm uma tradição de mais de 100 anos na exportação de mel, e eu cheguei a ter 500 colmeias. E aí pra eu poder dar conta de escoar a minha produção, eu imaginei em ter uma indústria, que eu pudesse solucionar a necessidade de ter um selo, né, para poder comercializar livremente, né, para poder escalar, né. Só que assim, o que eu não imaginava era que você acaba tendo que fazer alguma opção, né. Hoje em dia, para você ser viável, você não tem como fazer tudo, né, verticalizar todo o processo produtivo, né. Então, é claro que para você fazer uma coisa bem feita, você tem que se especializar numa coisa específica, né. Então eu acabei, saindo da apicultura, mas permanecendo na área industrial, dos produtos das abelhas. É claro que aquele estágio de 10 anos como apicultor me ensinou muitas coisas, né, então hoje eu não sou um comprador, vendedor de mel, né, eu sou uma pessoa que tem uma ligação profunda com a atividade, e isso também me faz respeitar mais o trabalho dos nossos parceiros apicultores, né. Então a gente montou essa indústria em 1991, a gente veio crescendo organicamente, né, devagarzinho, né, e a gente tem muita satisfação que as últimas pesquisas aí feitas pela Scantec e o Super Varejo, é uma revista especializada em comercialização de tudo quanto é item que tem no mercado, e a gente foi classificado como a empresa que mais vendeu mel no Centro-Oeste agora no meio do ano, no mês aí de junho e julho, né. Então a nossa nosso projeto é fortalecer essa nossa posição aqui regional, né, e buscar sempre a excelência na qualidade, né, e para poder, viabilizar o negócio, não tem como você fazer isso sem escalar simultaneamente oferecendo melhores condições para os parceiros nossos apicultores, né,
pagando mais para eles e conseguindo a mágica, através da escala, de vender mais, assim, de um valor acessível para o consumidor final, né. Isso você só consegue realmente escalando, né. Se você trabalhar numa escala muito pequenininha, os seus custos acabam inviabilizando, você conseguir ter um preço competitivo, né, e ao mesmo tempo pagar bem para o parceiro apicultor, né. Então, assim, em linhas gerais, essa seria minha trajetória. Eu falo que é muito legal para alguns convidados aqui ver a paixão que vocês têm pelos próprios negócios, né. Então eu sinto, assim, que a Mel do Sol e o Léo em algum momento vira uma só e volta a ser duas, né. Você assim, acaba que não tem jeito, né. Eu gosto de esporte, né. Uhum. Eh, e eu vejo que, assim, quando, por exemplo, futebol, né, quando você vai falar de um futebol competitivo, né, profissional, eu acho que o atleta, ele tem que se preparar, fazer o dever de casa, do ponto de vista da condição física, da nutrição esportiva, mas ele não pode em nenhum momento perder a paixão pelo jogo, né. Ele tem que ser menino ali, né. Ele tem que ousar, ele tem que, né, ter criatividade, né. Então isso realmente, eu acho que, se você não tiver totalmente envolvido com a atividade, não tem solução. Se é uma coisa que você fala: "Nossa, no tem que ir lá, eu tenho que trabalhar, no que coisa chata", não, você tem que estar com aquela paixão de estar fazendo bem feito, né, de você, de alguma forma você ir além, né, daquilo que, de repente, o teu consumidor estaria esperando de você, né. E isso não só se você tiver paixão por isso, se você não tiver, você está morto, né. Isso, inclusive, eu, quando eu tive num geriatra anos atrás, minha mãe insistiu que eu fosse, e ele falou que um dos segredos, né, de você permanecer jovem por mais tempo era você ter um projeto, qualquer que seja ele. Né, qualquer que seja esse projeto. Então, e você só vai manter um projeto desse se você tiver paixão pelo que você faz, se você não tiver, não tem solução, né. Então, eu acho que bem-aventurados aqueles que, conseguem fazer esse encontro na vida, né, entre para misturar a tua vida com uma atividade, profissional, né, que te mantenha, né. Cara, tem um amigo meu que é músico, fala: "Poxa, Léo, você ainda gosta de música e tal". Poxa, todos meus amigos músicos, eles odeiam música hoje em dia. Não pode, Não né, pode. não pode, né, você tá lá, né, burocraticamente, não, você, para fazer uma coisa bem feita, que você tem que ter paixão, né. Então, acho que esse também é um casamento que dá certo. Léo, você pode dar um panorama da apicultura no Brasil? Porque além de produzir mel, a apicultura também pode gerar um impacto positivo. Queria entender um pouquinho melhor como a Mel do Sol trabalha essa apicultura sustentável e a gente ter um panorama dessa atuação que vocês vêm tendo nos últimos tempos. A nossa empresa é uma empresa pequena, né, e a gente está conectado a uma atividade, a nossa atividade é uma atividade que ela tem 2 pilares, fundamentais. Uma delas, da própria da característica, né, dos produtos das abelhas, que é totalmente conectado com a questão da sustentabilidade, né. Então, a questão da polinização que as abelhas, propiciam, né, gerando aumento de frutos e sementes, né, multiplicação, manutenção das espécies, isso por um lado, né. Por outro lado também, no Brasil, a apicultura, ela é uma atividade, ela é fundamentalmente, ela é familiar, sabe, familiar no sentido de não tem empresas como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, você tem, grandes empreendimentos, né, eu conheço, tem um fornecedor nosso que ele trabalha com um apicultor, que ele trabalhou nos Estados Unidos numa empresa que tinha, parece que 40.000 colmeias. Isso no Brasil é completamente, assim,
fora da previsão, pelo menos no momento, né, devido às características que a nossa apicultura tem. A apicultura deles, primeiro que eles estão num país, de tudo, em alta escala, né. Por outro lado, essa alta escala na apicultura lá é ajudada não só por essa matriz econômica industrial que os Estados Unidos têm, mas eles têm um tipo de abelha que o gênero é o mesmo da nossa, que é o gênero Apis, né, Apis mellifera, né. Só que, assim, se a gente puder considerar, assim, como se fossem raças, vamos botar entre aspas isso, né, raças diferentes. Então a abelha lá nos Estados Unidos, ela é uma abelha que, foi selecionada ao longo dos milênios, uma abelha de matriz europeia, né, de origem europeia, então são abelhas, mansas, né. Então, você pode ter grandes apiários, inclusive você pode, por exemplo, colocar vários enxames em cima de uma carreta, né, e chegar lá num determinado ponto, você viajar com esses enxames, todos em cima, fixados em cima de uma carroceria. Quando você chega no local onde vai ter uma floração, você desengata o cavalo, né, da carreta e deixa ela lá, e depois você vai colher, né. E esse deslocamento é muito simples e essas colmeias, como as abelhas são mais mansas, elas aceitam ficarem tão próximas uma das outras em cima da carreta. Já no nosso caso, quis o destino, né, que a gente tivesse enxames, muito agressivos, por conta de uma mistura que aconteceu há 70 anos atrás no Brasil, mais ou menos, pouco menos de 70 anos, que, as abelhas europeias que os apicultores tinham lá no sul do Brasil, de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, abelhas que provavelmente foram trazidas ali pelos colonos que vieram da Europa ali no final do século XIX, início do século XX, né. Esses colonos, eles trouxeram todo um, eh pacotes genéticos, né, de plantas, de animais, que eles já trabalhavam, com eles na Europa, né. Então você, de repente, quando começou a navegação a vapor, viabilizou o transporte, de repente, de um enxame de abelhas europeias da Europa para o Brasil, do gênero Apis, isso há cento e tantos anos atrás, né. Só que essa abelha europeia, né, que de repente veio junto com um ramo de parreira, veio junto com algum tipo de suíno, algum tipo de semente de alguma outra planta europeia, essa abelha, ela não se deu bem no trópico. Ela estava adaptada a um clima mais frio lá da Europa, né, e temperado, né, com aquelas 4 estações, né, que eles têm lá, né. E ela não se deu bem, eh, no ambiente tropical, assim como, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de um animal que foi trazido de lá, a vaca leiteira lá holandesa, né, que é uma das que tem maior produtividade, né. É uma vaca, que é super produtiva, mas ela foi, selecionada, pra, conviver num clima mais fresco, né, a Holanda é toda plana, né, você tem aquele inverno rigoroso que mata tudo quanto é inseto que de repente pode, prejudicar o gado, carrapato, berne, eh, esses insetos. Então esse gado holandês, ele não estava adaptado para subir morro, para comer uma pastagem mais rústica aqui do Brasil, né. Então esse gado puro, ele foi progressivamente sendo substituído por, gados, de origem, sei lá, indiana, né, que estavam mais acostumados a um clima mais quente, né, com todos esses insetos, né, que, né, daí o
o girolanda, o zebu, né, que são gados, assim, mais adaptados ao ambiente tropical. Isso aconteceu com a abelha. Teve um pesquisador ali nos anos 50 que trouxe algumas matrizes, algumas rainhas de abelhas africanas, né, que é da mesma do mesmo gênero das abelhas europeias, né, o gênero Apis, né. Existe uma conexão por terra da África para a Europa. Então, de alguma forma, a Europa e a África, elas compartilhavam, no caso das abelhas, material genético. Só que na África, enquanto que na Europa, as abelhas foram selecionadas por mansidão, para ficar do lado da casa do apicultor, do colono, na África não, foi ao contrário. Como, os africanos eles estavam num nível de desenvolvimento agrícola, industrial, mais atrasado, né, vamos colocar assim, não quero atrair nenhuma chateação da parte de ninguém, né, mas assim, a Europa já estava mais desenvolvida nessa área de pecuária e agricultura, né, com relação à África. Então lá na África tinha muitas comunidades que ainda estavam naquela fase do caçador-coletor, né. Você vivia da caça e da coleta, como os nossos índios, né, que você tinha até uma agricultura meio, assim, bem iniciante, né, sabe-se isso, né, que os índios nossos, eles selecionavam algumas sementes de algumas plantas que eles gostavam, então eles tinham uma vida meio nômade, mas assim, fazendo uma espécie de um giro dentro de um determinado território, onde numa época eles caçavam não sei o quê, numa época eles colhiam não sei o quê, né. Então havia uma agriculturazinha meio rudimentar, né, tem gente que estuda isso, né, chega num local onde você tinha uma determinada nação indígena e que eles, privilegiaram alguns tipos de plantas, que sabiam que davam um determinado fruto numa determinada época, né. Só que assim, no caso dos africanos, eles, eliminavam aqueles enxames que eram mais dóceis para roubar o mel delas, para pegar o mel delas, para comer, né. Então os africanos foram fazendo uma seleção no sentido inverso. Eles foram deixando no campo aquelas abelhas mais agressivas, que eles não conseguiam lá pegar o mel delas para eles, né. Então você tinha na Europa uma abelha que foi selecionada por mansidão, por 10.000 anos, e na África você tinha do mesmo gênero, Apis mellifera, uma abelha que foi selecionada, sem querer, né, por agressividade. As abelhas mansas eles caçavam e as brabas sobreviviam, né. E aí esse pesquisador trouxe umas abelhas, umas rainhas africanas para o Brasil nos anos 50, para fazer um experimento controlado, para injetar um sangue tropical nas nossas abelhas. Só que o experimento acabou fugindo do controle, as abelhas têm um comportamento de não só elas se multiplicam individualmente dentro da colmeia, a rainha bota 2.000 ovos por dia, e aí nascem 2, 3.000 abelhinhas dentro da colmeia, mas, os enxames, as abelhas, elas se multiplicam como família. Então, quando você tem uma época de muita fartura de alimento no campo, uma parte da família fica com o patrimônio de favo, cria, mel, pólen, e uma parte vai buscar uma nova moradia, para se espalhar, para o enxame para a espécie se espalhar naquele ambiente, desde que ele comporte, que ele consiga, manter a alimentação daquela nova família que está se dividindo. Assim como acontece com a gente, né. Sei lá, você tem os seus filhos, chega um determinado momento que ele se sente fortinho para, né, fazer uma nova família, vai morar numa outra casa, né, vai ter novos filhos, né, e assim a gente vai se multiplicando. As abelhas também fazem isso, né. E aconteceu que esse experimento lá em Rio Claro, em 1956, fugiu ao controle dos pesquisadores,
E como essa abelha africana, ela era mais adaptada ao meio tropical, eh, houve cruzamentos de zangões africanos com aqueles com as rainhas, né, daqueles plantéis de abelhas europeias mansas que ficavam do lado das casas, dos estábulos, dos galinheiros. E aí que deu aquele famoso, né, aquele episódio que foi famoso mundialmente das abelhas assassinas, né, que o apicultor não sabia que o plantel dele, as rainhas tinham cruzado com zangões de abelhas africanas, e aquelas primeiras gerações de abelhas que foram, eh, que cruzaram né, o pessoal chama, né, na genética de F1, né, aquelas primeiras gerações foram muito agressivas. E aí a apicultura brasileira, ela ficou meio que abandonada por, sei lá, décadas. Até que nos anos 80, pesquisadores descobriram uma maneira de trabalhar com essas abelhas, e a situação que a gente tem hoje, que é uma abelha super adaptada, não precisa de remédio, né, a gente pode ter méis orgânicos, mas essa característica agressiva, fez com que aqueles empreendimentos gigantescos que você tem nos Estados Unidos não sejam possível aqui. Porque você não pode botar essas abelhas tão agrupadas, elas têm que ficar espaçadas, e isso faz com que a nossa apicultura, ela ela seja tocada por apicultores, familiares, que com um número de colmeias menor, né, 500, 1000, né, nada de 40.000, né. Então é uma eu estou fazendo esse caminho todo, né, para dizer que, o nosso negócio, o modelo de negócio da Mel do Sol, ele envolve a participação de famílias, na maioria das vezes da agricultura familiar. Então o assim, o modelo de negócio que a gente apresentou e que a gente conseguiu captar em 6 dias, na verdade, ele, por um lado, ele é uma atividade que propicia auxilia na preservação, né, do meio ambiente, da produtividade agrícola, e por outro lado, é fonte de renda para a famílias de agricultores, familiares, né, que, não precisam nem de ter terra para poder desenvolver essa atividade, o que faz com que seja uma atividade que seja acessível a pessoas muito humildes, que começam com quase nada, né. Então você não precisa ter grandes extensões de terra, você bota ali um apiário num ponto, muitas vezes pagando para o dono da terra um aluguel em forma de mel. Tantos quilos de mel eu vou te dar por colmeia por ano, né. E ele pega um cantinho lá da propriedade, e ele tem acesso a começar a atividade, e de um produto que tem alto valor agregado, né. Então é um produto que, mesmo que ele não tenha grandes produções, o valor agregado do produto é significativo, então significa possibilidade de fixar ele no campo, né, emprego e renda, né. E com uma outra característica também, como as pessoas estão em busca de produtos, eh, pouco manufaturados, né, com baixo grau de industrialização, é porque você não faz nada no mel. Você só limpa as sujeirinhas ali das abelhas, um pouquinho de cera, alguma madeira, alguma algum pedacinho de um corpo de uma abelha que de repente pode ter morrido no processo ali da manipulação. Então você tem um produto também com uma perspectiva de futuro muito grande, porque as pessoas estão buscando eh produtos cada vez menos processados, né. E o mel basicamente é isso, né, quanto mais próximo da origem primária dele, melhor. Melhor a experiência do consumidor. O produto vai ter mais cheiro de flor, o produto vai emanar frescor. Então, eu acho que, no final das contas, é uma atividade muito simpática,
né, e é um produto, assim, muito rico, né, pra em termos nutricionais, né. Eu acho que ganha todo mundo, ganha a natureza, ganha o pessoal do campo, né, não é o grande empresário, mas o pessoal da agricultura familiar, ganha o consumidor com um eh, produto, assim, né, natural, um produto raiz, né. Então, eu fiquei muito feliz aí de a gente ter, obtido esse reconhecimento, não só da Citaui, mas dos investidores, e isso está ajudando a gente, que nós somos pequenos também, a se manter no mercado. Acho que vale a gente contar um pouquinho para quem está nos ouvindo que as abelhas elas têm um papel crucial na manutenção da vida do planeta, né? Queria que você explicasse um pouquinho qual que é essa importância das abelhas para o meio ambiente, você que viveu tão perto delas e entende todo esse cenário, eu queria que falasse um pouquinho, porque às vezes você olha uma abelha e você fala assim, ah, é um bichinho tão pequenininho, né? Muitas vezes as pessoas pegam o jornal, dá uma enrolada, dá um tapa na abelha, né? E esses bichinhos tão pequenininhos, eles têm um impacto gigantesco no meio ambiente, né? Eu sou geólogo de formação, né, então, eu acabei entrando e a geologia é uma área muito vasta, né, inclusive, assim, é uma ciência que se debruça sobre a história do planeta Terra e do universo também, né, e inclusive com a interação, do planeta com seres vivos, né. Você tem ali uma disciplina que é a paleontologia, que, você, dá subsídios, né, para biólogos, reconstruírem a evolução da vida na Terra, né. E você observando aqueles fósseis, você também tem, eh, dicas, né, insights sobre o ambiente que eles viveram. Foi um ambiente marinho, foi um ambiente lacustre, foi um ambiente desértico, foi de montanha, era uma planície, né. E o que que se sabe sobre plantas? Você tem, os vegetais também eles evoluíram, né, e hoje os vegetais, assim, as plantas que são consideradas superiores, são aquelas plantas que conseguem, trocar, fundir material genético, né. E você tem, por exemplo, algumas plantas que você arranca um pedacinho delas e você bota no solo, você tem um indivíduo geneticamente idêntico àquele que você destacou um pedacinho e plantou. Tem muitos vegetais que são assim, né. Por exemplo, a grama é assim. Você vai, arranca um pedaço de capim, planta, você vai ter um indivíduo idêntico ao àquele que você arrancou um pedacinho. E, os vegetais superiores, eh, eles têm que ter alguma maneira de fundir o material genético do indivíduo A com o indivíduo B, né. Assim como a gente faz, né, o ser humano quando casa, sei lá, você tem lá o marido, tem lá a mulher, eles têm materiais genéticos diferentes, eles vão cruzar e vai nascer um filho que vai ter a mistura desses 2 materiais genéticos. E qual a vantagem disso? A vantagem de quando você mistura material genético de 2 indivíduos diferentes, você deixa aquele terceiro, aquele herdeiro, com uma mistura de material genético que vai poder ajudar ele por exemplo, em resistir a alguma doença. Você vê que numa população grandona, né, quando teve a pandemia, algumas pessoas morreram de covid, outras sobreviveram, né. Provavelmente até depois da pandemia você tem uma espécie de uma seleção, infelizmente ocorre isso, né. Aqueles indivíduos mais suscetíveis àquelas doenças, eles morrem e vão ficando aqueles que são mais resistentes, né. A gente sabe, por exemplo, de história, e os indígenas foram dizimados quando os europeus vieram por causa da gripe. Eles nunca tinham entrado em contato com o vírus da gripe. Então, quando os europeus já tinham uma sociedade milenar, né, e com um monte de doença, e lepra, e gripe, um monte de coisa, né, peste negra, hã, os europeus chegaram com doenças que os indígenas não estavam preparados, né. Então, hoje em dia menos, né, hoje em dia não é uma gripe que vai matar um um uma pessoa aí, originária das Américas, um índio, né, vamos botar assim.
esse termo hoje em dia é mais depreciativo, né. Então os povos originários hoje já estão já mais imunizados que aqueles tupis, aqueles tupinambás lá de 1500, né. Então a mistura de material genético num mamífero é uma coisa muito visível, né, um gatinho, um cachorrinho, um ser humano, né, é você vai lá, fecunda, né, o macho fecunda a fêmea e você tem um terceiro, um filho, é uma mistura desse material genético. Só que as plantas como é que fazem isso, né? Elas precisam de algum auxílio, né. Tem planta que é polinizada pelo vento, né, o milho. O milho, quando bate o vento, aqueles cabelinhos do milho verde, cada cabelinho daquele é um grãozinho de milho. Aí o pólen do milho é espalhado pelo vento, cai num cabelinho daqueles, vai virar um grãozinho de milho, né. No caso de tem outras plantas que isso não ocorre. A polinização não é dada pelo vento, você tem que ter alguma outra coisa. O desenvolvimento lá num passado distante dos vegetais superiores, ditos superiores, que têm reprodução sexuada, você tem flores, às vezes femininas, flores masculinas, às vezes flores masculinas e femininas simultaneamente. O desenvolvimento desses vegetais se deu num passado distante do planeta, concomitantemente do desenvolvimento de insetos polinizadores, entre eles a abelha. Nós temos infinitas variedades de abelha. Às vezes uma abelha que ela é específica de uma determinada planta, né. Ela é especializada numa determinada planta. O desenvolvimento da planta e do inseto se deu simultaneamente num passado distante. Uma coisa meio mágica, até meio poética, né, que isso tenha acontecido de um ser vivo, ter se desenvolvido ali quase que dialeticamente com relação a uma espécie vegetal que só ele poliniza, né. Tem alguns insetos que são mais generalistas, que é o caso da apis. A apis não está presa a um tipo só de flor, ela é assim, ela é de largo espectro, né, ela vai em infinitas flores, né. E, a coisa bacana é que como é que você faz uma abelha ir numa flor? É essa flor propiciar algum tipo de vantagem para esse inseto, no caso é o alimento. Então geralmente as flores, ela na parte feminina, ela exuda, né, o néctar, né, que é uma seiva açucarada, que dá energia para a abelha e através do néctar ela faz o mel, e através do mel ela consegue fazer a cera, né. E a parte masculina da flor propicia, pólen, que é a parte, como se fosse o esperma, né, o espermatozoide da planta, parte masculina da flor, e que o pólen ele é rico em aminoácidos e proteínas. Então a abelha ao visitar uma flor, ela tem não só o carboidrato que vai dar para ela fonte de energia, material para ela poder fazer os favos, né, a cera, né, a partir do mel, mas como também propicia o fornecimento da parte proteica, de aminoácidos e proteínas no pólen. Então a planta fornece tudo que a abelha precisa para viver, para se alimentar. E na hora que ela visita para poder pegar esse alimento, sem saber, o corpo da abelha todo peludinho, ela fica cheio de pólen em volta do corpo dela, e quando ela visita as flores, a abelha sempre é fiel a um tipo só de flor, enquanto aquela floração existe. Ela vai, sem saber, ela vai polinizando, ela vai deixando aquele grãozinho de pólen nas flores. E ali, quando aquela flor é fecundada, ela vai produzir frutos e sementes, que aí, pô, vão alimentar outros animais ou seres humanos, e que eventualmente, ao ir lá e pegar aquele fruto, ele acaba dispersando também aquela semente, né. No caso da agricultura hoje em dia tem cultivos que são quase que 100% dependentes da abelha para garantir a produção do fruto. Maçã é assim, café é muito beneficiado, nozes, né, tipo aquelas almendras americanas, né, os citros também se beneficiam, né, hoje em dia sabe-se que a soja também se beneficia. Então a visita das abelhas nessas flores, todo mundo ganha. A planta ganha, porque ela vai receber uma polinização, porque ela não consegue sair para cruzar com outra planta, né, ela precisa de uma ajuda, quem faz isso é o inseto. E o inseto, por outro lado, ele se beneficia, porque ele vai poder levar todo o alimento que ele precisa, quer seja de proteína, quer seja de carboidrato. Então é isso, e a gente entra no meio para tentar fazer com que, as abelhas tenham uma superprodução, para a gente pegar um pouquinho para a gente, sem matar ela de fome, né. Então o apicultor tem que ter uma sabedoria ali para maximizar
a produção da abelha, de modo a deixar ela forte e você tirar um excedente para ou para o consumo próprio ou para comercialização. É legal a gente falar, né, você deu toda essa explicação, e eu estava olhando a produção da Mel do Sol, e eu vi que tem, né, flores do cerrado, flores de laranjeira, mas também tem flores de café, flores de cipó de uva, de aroeira. Eu achei super interessante porque, assim, flores de eucalipto eu já tinha visto também, mas vocês trabalham com várias, por exemplo, flor de café eu não, confesso que eu nunca tinha visto, né. O café é uma planta que ela é melífera, só que assim, é uma planta que a floração ela é muito rápida. Quando chove, os cafezais ficam branquinhos, e aquela floração ela dura, acho que não dura nem 2 semanas, sabe. Então ela precisa de um manejo realmente especializado, porque se o enxame ele tá fraquinho no começo da floração, a floração passa e ele não consegue aproveitar aquilo. Então você tem que ter um enxame do tamanho certo, com população adequada, para naquele espaço curto de tempo, você poder aproveitar toda aquela oferta de néctar que aquela e aumenta, hein, a produção do café. O cafeicultor tem mais grãos, porque vão ter mais flores visitadas, né, mais flores serão visitadas e a produtividade vai ser maior, né. Então, isso aí é manejo, né, aí já entra já numa atividade profissional do criador de abelhas, e o entendimento do cafeicultor de que aquilo vai ser bom para ele também, né. E o cara tem que tirar aquelas abelhas depois, porque depois como é que faz? Para passar o trator, para colher o café. Então, assim, é um tipo de apicultura de alta intensidade, que o pessoal chama de apicultura migratória, né, que você tem um conhecimento das florações e você desloca esses enxames, geralmente à noite, né, para o enxame não sofrer, saindo de uma região que de repente já está sem floração, para uma região que vai ter essa floração. Então você consegue, ter várias safras no ano com o mesmo enxame. Léo, a gente sabe que tem vários desafios na apicultura de hoje, né? A gente tem mudanças climáticas, agrotóxicos, a perda do habitat natural que a gente também já falou aqui. Eu queria ouvir de você um pouquinho como que você vê esses desafios. O que que hoje é o grande desafio para o produtor de mel? E até mesmo olhando para o lado das abelhas, já que elas não têm voz, né? Vocês são a voz desses pequenos animaizinhos, né? Qual que é o grande desafio desse cenário? Bom, eu vejo que assim, tem uma questão, de informação, né, então e de legislação, né. De informação é que, assim, um dia desse eu vi uma matéria na internet de que uma usina tinha que indenizar, foi condenada a indenizar um apicultor que perdeu tudo, porque o cara aplicou um veneno, e ali tinha uns enxames, né. Isso no Brasil é um pouco bastante bagunçado, né. Aham. É um pouco uma terra ainda sem lei, né, nessa área. Isso aí é impensável de acontecer num país mais desenvolvido, porque você tem um nível de informação de que aquele inseto é bom, todo mundo sabe onde é que tem onde estão os apiários, e você tem uma organização da sociedade maior nesse sentido, sabe. Você sabe: "Não, isso aqui eu não vou aplicar esse veneno aqui agora, porque eu vou ter aquele enxame, então eu vou avisar o apicultor para ele poder remover, depois ele volta com o enxame", enfim, é uma mistura de legislação punitiva que tem que existir para dar respaldo para o apicultor, né, porque no Brasil a gente ainda tem muitos bolsões de selvageria, né, do vale tudo, né. A gente está vendo na Amazônia ali aqueles garimpos, aquelas coisas todas, aquelas queimadas, tem muita bagunça, né. Então é informação e legislação, né. Já todo mundo já ficou sabendo, né, da síndrome do desaparecimento dos enxames, que foi uma coisa recente,
e o apicultor chegava no apiário, o enxame aparentemente estava saudável, só que despovoado, né. E isso se deve depois foi detectado, foi a aplicação de, eh, pesticidas, principalmente os tais dos neonicotinoides, né, que são afeta o sistema nervoso da abelha, e ela não consegue voltar para casa. Ela sai para o campo para coletar o mel, e ela de repente topa com a planta que foi aplicada esses pesticidas, e ela se desorienta e ela não consegue retornar para o enxame, e o enxame vai ficando despovoado progressivamente. Então, a solução disso realmente seria o aumento, né, por um lado, da informação, né, todo mundo saber onde é que tem apiários, as pessoas estarem sensibilizadas para a importância, desses insetos, né, você ter uma legislação que eventualmente você puna os transgressores, né, que tem gente que não está nem aí, né, fala: "Ah, isso aí não tem nada a ver com isso, vou mandar bala aqui nesse veneno aqui que vai ter um besouro que está comendo a minha plantação, e que se lasque", né. Então tem gente tosca, né. Então o progresso, né, ele depende de da convergência de várias coisas, pra você chegar nesse ponto de, como é que fala? De um país desenvolvido, né. Então passa por legislação, aplicação e informação, né, com certeza. Léo, a gente está chegando no nosso fim do bate-papo, mas eu queria escutar de você um pouquinho sobre há alguns anos a gente teve uma moda de criação de abelhas sem ferrão em áreas urbanas, né? O pessoal, quero criar dentro da minha casa, no meu apartamento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como que você vê isso, se é legal, se não é, se é positivo, que dica que você daria, se não é, por que que não é legal? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu vou dar minha opinião, ainda correndo um risco aí de alguém não concordar, né. Aham. Seria até esquisito, por exemplo: "Ah, vou criar uns tatus lá em casa", pegar um animal silvestre, assim, para você criar, né. Isso aí não seria, digamos, politicamente correto, né. Você, né, então, prender um animal, né, silvestre que, né, vive solto, né, pra você, né, deixar dentro de casa, né. Uma anta, uma capivara, você ter lá ela, né, não é uma coisa aceitável, né. Só que assim, a abelha vive solta, né, e ela acaba, você querendo ou não, eu moro aqui na cidade em volta de Brasília. Brasília é muito arborizada. Nossa, você vai encontrar essas abelhas sem ferrão por tudo quanto é lado. Então, assim, eu vejo de uma forma positiva do seguinte sentido, eh, aumenta, né, a educação ambiental, né. Eu tenho algumas abelhas sem ferrão, eu nunca tirei mel de nenhuma delas, né, até porque, de repente, o mel de uma abelha urbana, ele provavelmente ele vai ter algum tipo de contaminante. É a fumaça, a chuva que acarreia, fuligem de escapamento de carro que vai parar na flor e que a abelha leva para casa. Então, enfim, eu não comeria um mel produzido dentro de uma cidade. Eu sei que lá em Paris tem vários prédios que têm apiários em cima dos telhados, né, de apis, né, de apis mellifera, né. Eu vejo com simpatia, sabe, sobretudo por conta do efeito polinizador que essas abelhinhas vão estar fazendo dentro da cidade, né, e a questão também de toda questão educativa e afetiva que a criação desses bichinhos vão ter, sabe. Eu não vejo, como assim, colocar no mesmo patamar de você criar um tatu dentro de casa, sabe. Eu acho que
Ele sai, ele voa, ele já estava ali, né, de alguma forma você só pegou e transferiu ele para uma habitação um pouco maior, e você vai cuidar dele também para ele não pra dar condições para ele se desenvolver. Assim, eu votaria a favor, sabe, de existir esse tipo de situação. Até porque são são muito diferentes essas abelhas, né, são várias espécies diferentes, né, e elas, visitam plantas diferentes. Elas acho que ajudam a melhorar o meio ambiente urbano, sabe, né, nessa não criticaria, não teria uma postura radical no sentido de condenar esse tipo de atividade, sabe. Eu simpatizo. Você teria alguma dica para quem quer fazer isso, para quem quer começar isso? Eu acho que seria, de preferência não trazer de fora, né, você tentar de repente, reaproveitar enxames que já estão no ambiente, dando uma condição melhor para eles, né. Lá mesmo na empresa tem lá um toldo, que uma jataí fez a casinha dela dentro do tubo do toldo, né. Ou deixa ela lá, mantém ela do jeito que ela escolheu ficar, ou se for o caso: "Ah, eu tenho que trocar esse toldo, eu vou ter que descartar esse toldo". Aí vai descartar a abelha junto? Tenta dar um jeito de transferir ela para uma caixinha mais adequada, né, para ela poder se desenvolver, né. É ruim que eu acho, assim, você trazer espécies exóticas, né: "Ah, pô, peguei uma tiúba lá no Maranhão, eu vou instalá-la aqui em Brasília". Talvez não seja o caso, talvez ela não consiga, talvez ela até seja dependente de todo aquele contexto ambiental lá do Maranhão, né, de umidade, tipos de plantas, de flores. Pode ser que dê nem toda abelha é tão versátil quanto a apis, né. Algumas abelhas elas têm as plantas, específicas que elas visitam, né. Que há um casamento do mundo vegetal com o animal. Então eu não recomendaria, trazer espécies, de outros habitats para o que você está. A gente não sabe qual vai ser a consequência no futuro dela, de repente, desalojá-la, ser mais, eh agressiva no sentido de coleta de alimentos do que uma outra que já estava ambientada aqui, e de repente você pode, eh, puxar o tapete, né, puxar a escada, né, de uma que era da terra, né, mas que de repente não consegue vencer essa competição, né. Então eu faria só essa ressalva. Mas se você puder, trabalhar com as espécies locais, eu acho que mais soma do que atrapalha. A gente vai aproveitar e vai colocar aqui na descrição desse episódio, tem um material do Embrapa para criação de abelhas sem ferrão, e Uhum. tem ali, são 6 páginas de explicação das espécies por estados, então acho que é legal a gente deixar esse contexto. Ah, legal. Eu até quero conhecer esse trabalho aí. A minha especialidade é mais apis, né. Aham. Eu pouco sei das abelhas sem ferrão, porque acaba que são bichos completamente diferentes, né. Uhum. Inclusive até a forma de guardar o mel, tudo é diferente, né, de guardar o pólen. Elas têm uma mesma coisa em comum, tem uma rainha, tem os zagões, tem as operárias, né, visita as flores, mas fora isso, tudo é um pouco mais diferente, né. É bacana pra caramba, eu gostaria até de conhecer mais. Pô, a vida é curta, a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. Léo, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e gostaria, de se conectar mais com esse cenário de apicultura, incentivar e apoiar a apicultura sustentável. Esse momento aqui é o momento realmente que a gente deixa aberto para o nosso convidado falar com o nosso ouvinte.
Então é um momento para você deixar aí uma mensagem. Vale lembrar que vocês já, atingiram a meta da plataforma de empréstimo da Citaui, então, não seja um convite para conhecer, apesar da gente vai deixar também na descrição desse episódio o link da plataforma onde a Mel do Sol está participando, mas eu queria que você, falasse mesmo com o nosso ouvinte e deixasse aqui um convite que você gostaria. Assim, você me surpreendeu aí com a demanda, né, e eu fiquei tentando aqui pensar o que que seria uma síntese, né. Num país como o nosso, em que tem uma parcela muito grande da população que fica esperando, que o governo venha solucionar coisas, né. Eu acho que tanto do universo dos apicultores que eu conheço, que são, se eu vou usar uma expressão aqui em inglês, né, todos eles são self-made mans ou self-made womans, né. São pessoas que não ficaram esperando, né, uma coisa cair do céu do governo para poder resolver os problemas deles, né. Então são pessoas que, empreendedoras, né. Eh Isso se junta com a proposta, da Cital e também de à margem dos estabelecimentos privados ou estatais de financiamento, criaram condições, né, de ajudar, né, vários elos dessa cadeia em ganhar autonomia, né, de fazer, as coisas por conta própria, né. Então, eu o que eu uma mensagem, final para mim, acho que pertinente, seria exortar, a todos nós, né, apicultores, empresários, tomar o nosso destino nas nossas mãos e não ficar esperando coisas caírem do céu, porque, eh é muito difícil você ficar nessa situação de você ficar dependendo de, né, da mendicância aí com, né, de terceiros, né, de você, a gente chamar para si a responsabilidade de promover o desenvolvimento social, a justiça social, né, a gente chamar essa responsabilidade para a gente, né. E eu acho que o mundo dos apicultores e essa possibilidade da Cital, eu acho que vem, contemplar, essa perspectiva, né, da gente, eh, ser dono dos nossos destinos. Queria agradecer a sua participação, uma conversa incrível aqui. A gente falou sobre vários temas, passando por impacto social, meio ambiente. Queria agradecer muito o seu bate-papo. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade para nós. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.
parece que foi atingido em menos de 6 dias. Foi muito legal que para mim também foi a primeira experiência que eu tive, né, desses financiamentos, coletivos, privados. Então foi uma experiência, assim, única para mim, né, nunca tinha acontecido. E foi muito legal, né, porque não só, a gente ficou super envaidecido aí de termos sido primeiramente selecionados pela própria Cital e depois ter, ganho a confiança e o interesse de tantas pessoas, né, que acabaram contribuindo para fazer esse, não sei se a gente pode chamar isso de quase que um crowdfunding, né, que um financiamento coletivo, né. E é muito legal para a gente porque